pessoal, bem-vindos ao Mini Garden, como a numerologia cabalística explica. E se você é novo aqui no canal, eu sou Milena Matos, numeróloga cabalista, taróloga e reikiana. E sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o mês 6 e também sobre o amor. Tivemos aí uma semana amorosa. No dia 12, dia dos namorados. E aquele frisson, né? Todo mundo correndo, comprando uma lembrancinha, um presente para os companheiros. E à noite comemorar o dia dos namorados com um jantar, com uma ida no barzinho, um cinema, um passeio. E dia 13, dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. E eu vou contar uma história que hoje eu não escrevi nada, mas foi uma história que ocorreu comigo durante meus estudos de numerologia e faz parte da amorosidade, né, do querer bem. Para quem é novo aqui no canal, não sabe, eu casei com meu marido, eu tinha 16 anos e ele tinha 21. A gente brincava, parece Eduardo e Mônica, né? Mas quando me formei em numerologia, eu fui para a Uni fazer aperfeiçoamento, né? E dentro da Uni, eu fiz um trabalho sobre a sincronicidade das pessoas, né? No caso, eu fiz do meu mapa com o do meu marido. E foi, assim, muito emocionante. E eu quero compartilhar com vocês, né? Essa sincronicidade. Eu já tinha feito o meu mapa e o dele. Mas eu falei, vamos entender, né? Porque geralmente a gente quer saber do presente e do futuro. Mas a numerologia também fala dos acontecimentos passados, né? E eu voltei lá em 1983, que foi o ano que eu casei, e fui fazer os cálculos numerológicos, que são cálculos que a gente aprende na formação e aperfeiçoa também, né? Dentro da Uni. E como explicar, né? Naquela época, casar com 16 anos e 21, meu marido já tinha profissão e tudo, mas eu também, né? Eu dava aula de violão com 16 anos, eu já tinha minha turma de música, né? E casamos. Aí eu fui na linha do tempo e descobri o porquê. Aí hoje eu também vou falar sobre o dia 13. É uma data, né, que traz no tarô a carta da morte. E eu fazendo os meus cálculos na minha linha do tempo e do meu marido, nós estávamos entrando juntos no mesmo mês, mesmo ano, no arcano 13. E o que significa isso? Significa que houve, tanto comigo como com ele, a transformação. Nós passamos por uma transformação do estado de solteiro para casado. Todo mundo que está num arcano 13 acontece isso? Não. No meu caso, sim, foi essa transformação. O arcano 13 é o arcano da morte. Não significa uma morte de vida, né? Significa a morte de um estado para outro. Uma mudança muito radical. Um arcano maior no tarô, ele vem para fazer o que tem que ser feito, né? No nosso caso, foi o nosso casamento. E aí foi vivendo, correndo tudo dentro daquele padrão de casada, né? Até que ele veio a falecer. Nós ficamos 26 anos casados. E comentando também, para quem não sabe, eu trabalho a música lá no Facebook, Instagram, trago aqui para vocês no canal, nos meus vídeos, falando sobre as músicas, porque é através da música que eu desenvolvo a minha intuição, aquela intuição consciente, né? Intuição todo mundo tem,
só às vezes não percebe, mas tem. E a consciência é através da música e também do tarô. Então, foram ferramentas que eu fui estudando ao longo da vida para desenvolver a minha intuição. E eu estou contando isso para vocês porque durante o tempo que eu estava estudando e fazendo essa sincronicidade do meu mapa com o mapa do meu marido, nós estávamos entrando no arcano 13, lá em 1983. Tem todo um cálculo que o numerólogo faz para chegar, né, nessa data. Arcano 13. Eu entrando nesse arcano e o meu marido também, na mesma época. E tem uns cálculos mais aprofundados que a gente descobre até meses e, se for, até dias. E assim, eu acabei de entrar no arcano 13, daí pouquíssimos dias ele entrou também. Então, durante esse tempo que eu estava ali estudando, eu escutei uma vozinha, né? Capricha. Aí eu fiquei curiosa e fui caprichar nos cálculos, né? Avançar naqueles cálculos. E quando eu cheguei no arcano 13, que eu vi que ele e o meu estavam sincronizados ali, né? Veio a música. Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa. Eu fico arrepiada quando eu falo isso, porque foi muito emocionante, né? E a música, né? Escrito nas Estrelas, da TT Espíndola. Essa música fez muito sucesso em 85, por aí. E foi uma coisa assim, né? Um escrito nas estrelas. Eu e meu marido, mesmo sendo pessoas muito diferentes, a gente tinha uma sincronicidade muito grande, né? Foram 26 anos, assim, de muita construção, companheirismo, e muita gratidão hoje da minha parte, né? Tivemos nossos filhos, quando ele faleceu já estavam praticamente formados, né? Então, assim, eu contando esse amor, né? De cartas claras sobre a mesa. Hoje, depois de 15 anos, eu sei o porquê, né? Às vezes a gente se pergunta, mas e se fosse diferente? Ele poderia continuar no arcano 13 dele de outra forma e eu também, mas estava escrito na estrela. Esse encontro, nós namoramos 9 meses e já casamos, queremos casar e ponto, né? E então foi isso, foi muito gratificante e ter feito esse mapa, essa sincronicidade, né, do mapa e vir durante o estudo, depois de tantos anos, a explicação. Então eu sempre falo nos meus vídeos, estuda, estuda, estuda. O seu autoconhecimento, o porquê. Desenvolva as suas habilidades. Você, dentro de você, tem a sua ferramenta própria, né? Você acha que quando eu dava aula de violão, eu sabia que a minha intuição era desenvolvida através de música? Não. Eu precisei estudar numerologia, né? Uma mestra muito pontual que na hora falou: é música, toca música. Deu a oportunidade de eu desenvolver, voltar, né, a música, depois de 27 anos sem tocar o meu violão, e desenvolver a minha intuição através da música. Então, toda vez que eu faço um mapa numerológico, uma leitura de tarô, sempre vem uma música referente ao assunto, referente às energias daquela pessoa, né? E é muito gostoso para mim estar ali
estudando o mapa de uma pessoa e vi aquela música referente às energias. É uma forma de conhecimento também. E passar para o consulente, né, sobre essa música. Então é isso que eu queria falar sobre o Dia dos Namorados, né? E também o 13. Coincidência ou não, Santo Antônio nasceu no dia 13, o santo casamenteiro. E também faleceu no dia 13. Ele nasceu em Lisboa, Portugal, e faleceu lá nas vizinhanças de Pádua, no dia 13 de junho, por causa que comemoramos o dia de Santo Antônio no dia 13 de junho. Santo Antônio foi canonizado um ano depois da sua morte, como o santo casamenteiro, milagreiro. Diz a lenda que ele também multiplicava os pães para os mais necessitados, por causa que tem o pão de Santo Antônio. As pessoas que queriam arrumar um casamento e pedia para Santo Antônio, tanto as mulheres como os homens também, para interceder, ajudar na busca, né, desse casamento. E também abertura de caminhos. Casamento, você pode fazer uma sociedade ser um casamento, né? Então tinha também essa abertura de caminhos. E o dia 13, né, o número 13, que foi muito forte também na vida de Santo Antônio, essa transformação. É a pessoa que tem poder de transmutar, de transformar coisas, né? E não por acaso o meu marido também, ele nasceu no dia 13. E hoje sextou e tem música lá no Facebook e Instagram, onde eu canto a música Escrito nas Estrelas, da TT Espíndola. E todos serão muito bem-vindos lá também. Caso o acaso bem marcado em cartas de tarô. Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa. Signo do destino, que surpresa! Uma leonina e um ariano. Ele nos preparou, elemento fogo. Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas. É uma dedicatória ao mês do amor, ao dia dos namorados, que já passou, mas todo dia é dia do namorado, né? E Santo Antônio, quem ainda não tem um namorado, né? Pede para Santo Antônio e abrir os caminhos, né? Quem sabe arrumar um namorado. Mês de junho, com a vibração do número 6, é muito favorável. E se você gosta do conteúdo sobre numerologia cabalística e tarô, deixe seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho para que você seja notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Compartilhe para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas e o canal possa crescer e levar o conhecimento da numerologia cabalística, do tarô e da música referente aos números ao maior número de pessoas. Desejo a todos um ótimo final de semana e que o Dia dos Namorados se estenda aí por muitos dias em comemoração. E desejo também que todos tenham muito amor, muita paz e até o próximo vídeo.